Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Reviva. É muito bom recebê-lo mais uma vez para conversarmos sobre o tema Igrejas Vivas. Estamos conversando nesta série, nestes episódios, sobre a ideia da vitalidade da igreja. Eu peço que você continue compartilhando o link deste programa, continue compartilhando com as pessoas, seus amigos, irmãos, a liderança da igreja, o seu pastor, com as pessoas que se preocupam com a igreja local, as pessoas que estão preocupadas com a vitalidade da igreja. Esse aqui é o seu ambiente. Se você é o pastor, eu convido você a convidar a sua liderança para acompanhar esse programa junto com você, para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes. A gente está chegando no 5º episódio para falarmos sobre para onde a sua igreja local está indo. Qual é a rota traçada? Ou será que a igreja simplesmente está se deixando levar pelas circunstâncias? É sobre isso que a gente conversa daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta, continuando essa série, uma série muito importante aqui para o programa Reviva. A gente está tratando sobre essa temática da Igreja Viva. Faremos outras séries na sequência do programa Reviva, voltado para paixão por missões, para comunicação criativa e outros aspectos. Mas a gente está chegando nesse 5º episódio, já conversamos sobre alguns aspectos da falta de vitalidade da igreja, da ideia, da conceituação prática e bíblica da revitalização, também da questão e da importância do pastor e da liderança revitalizadora. E a gente continua hoje para falarmos sobre missão e visão, sobre para onde a igreja local está indo. E a gente continua aqui com o pastor Carlão, junto comigo aqui. Obrigado. Série de programas aqui do Reviva. Muito bom recebê-lo novamente. Mais uma semana aqui com a gente. Valeu, muito bom estar com vocês. Vamos lá. Pastor, consciente do processo da revitalização, liderança estabelecida, envolvida, uma visão entre esse grupo é construída. É nessa hora em que a igreja local, como um todo, vai tomar pé, conhecimento do projeto, da ideia. O pastor estou aqui imaginando, vai para frente da igreja, olha, conselho reunido, liderança reunida, e a gente agora está pensando isso e isso. É mais ou menos nessa linha do ponto de vista prático, antes da gente falar da rota? Ou pode ser diferente em situações diferentes aí? Como é que você vê isso? Isso é, a igreja local só entra depois da liderança ou já entra meio junto? Não, eu entendo que esse processo ele venha a nascer primordialmente com a liderança. A liderança precisa entender essa rota, para onde ela vai definir primeiro, né? Para onde é que nós estamos indo. Tá. E depois que a liderança entender esse processo, aí vem o que a gente vai chamar de visão compartilhada, né? Ou seja, ela compartilha isso com a igreja. Obviamente, a igreja nem sempre consegue ter a mesma sensibilidade que a liderança, por razões naturais, né? Porque pelo grau de engajamento da liderança, a liderança tende a estar muito mais sensível aos mínimos detalhes da vida da igreja. A igreja como um todo, ela tende a estar, tendência a estar menos sensível a isso. Mas os estágios são esses. Primeiro, a liderança entende a visão, compreende, e aí no segundo instante compartilha essa visão. Só para não deixar nenhuma margem de dúvida, eu particularmente gosto de trazer à tona a ideia de que não existe, ou eu acho que projeto pronto, pastor não chega um projeto pronto em igreja. Certo.
O projeto ele é construído junto da igreja, junto da liderança, né? Tá. E isso implica em conhecer a igreja, conhecer o cenário onde ela está, conhecer o bairro, a cidade, enfim, onde quer que ela esteja situada, né? Construir com a liderança e depois compartilhar isso com a igreja. Então, isso é um processo de chegada ou de início de processo, de entendimento, pesquisa, avaliação, junção de informações, construção, definição de visão, Tá. e aí depois compartilhamento dessa visão. Tá. A gente vai voltar passo a passo, pesquisa, avaliação, tudo isso que você está falando. Joia. Mas antes, você vê positivo, negativo ou indiferente o fato de você, como pastor ou um pastor que entrou nesse processo com a sua liderança, comunicar à igreja: irmãos, estamos tendo reuniões assim, assim, assim. Em breve queremos conversar com vocês sobre isso. Faz alguma diferença? Positiva ou negativa? Ou talvez não seja tão... É o contexto que vai dizer se vale a pena informar a igreja ou não. É pertinente, no meu entendimento, é bom, é importante. Eu só julgo que isso deva ser feito não como se fosse um passo de mágica na vida da igreja, né? Todos os nossos problemas serão resolvidos porque nós temos agora uma visão, Tá. né? Mas é a indicação de que nós sabemos para onde nós precisamos ir, Tá. né? O que não significa que nós estaremos isentos de desafios e até de possíveis problemas. E erros. E erros. Exatamente, é isso aí, erros. Então, a igreja entender que alguns passos estão sendo dados é legal, é importante, né? Uhum. Mas eu penso e me preocupa às vezes a maneira como a gente faz isso, de forma que isso seja compartilhado, mas não como sendo um passo de mágica que vai resolver toda a nossa vida. A partir de agora a gente não tem mais problema nem dor de cabeça porque nós encontramos a solução da nossa vida. Tá, mas a informação... Sempre. Deixar a igreja ciente que a igreja está num processo de construção. Sim. E que ela vai ser chamada à responsabilidade em algum momento para participar disso. Ou não. Porque quando você... E aí eu tenho uma outra preocupação. No meu entendimento, quem conduz o processo é liderança. Tá. Dependendo do âmbito em que você entra, você começa a compartilhar ou aguardar que algumas respostas sejam dadas pela igreja como um todo, respostas às quais precisam ser dadas não pela igreja, mas pela liderança. Tá. Né? Então, por exemplo, o que nós fizemos lá no nosso caso, nossa igreja, quando nós refizemos o nosso planejamento, e no nosso caso foi estratégico, alguns anos atrás. Uma equipe administrou esse processo, ok? Uma equipe inicial. Essa equipe fez a gestão e compartilhou com a liderança como um todo. Certo. E para a igreja, como é que nós estamos fazendo isso? Como é que nós estamos compartilhando isso? Você destacou uma equipe... Uma equipe gestora. Equipe gestora. Que respondia à tua liderança. Não. A equipe gestora, ela ganhou autoridade para coordenar o processo. Ganhou autoridade da sua liderança. Sim. Você comunicou. Isso. Olha, essa equipe aqui está coordenando esse projeto. Tudo bem para vocês? Ok. Tá. Fechou. Depois, esse pessoal insere a liderança nessa espinha dorsal. Ou seja, como é que cada um vai contribuindo nesse todo para que a gente chegue a uma determinada visão. Tá? E para a igreja nós estamos informando por que nós estávamos andando em uma determinada direção. Por quais razões nós estamos andando nessa direção. Então, por exemplo, uma das coisas que para nós ficou muito evidente era a necessidade de pontuar a questão do discipulado. Então, por que nós estamos levantando aqui a bandeira do discipulado? Aí isso virou série de pregações. Tá. Então a gente ensinou a igreja sobre o assunto, dizendo assim, olha, agora nós vamos andar por esse caminho aqui. Por que para nós relacionamentos são importantes? Então nós ensinamos a igreja sobre aquilo que nós entendíamos sobre relacionamento com fundamentação bíblica. Tá. E agora nós vamos praticar isso dessa maneira assim assado, né? É claro que eu estou aqui fazendo um resumo, mas o conceito é esse.
A igreja, ela foi aos poucos entendendo e ela foi se adequando, né? Mas se a gente puder voltar na metáfora lá do episódio anterior, salvo engano, as decisões são tomadas numa casa pelos pais. Os filhos respondem a essas decisões, né? Mas existem momentos em que eles basicamente seguem. Certo. De forma confiada nos seus pais. Então, os pais estão tomando decisões, assim como os líderes, né? E os filhos, enquanto a igreja, seguem essas decisões, que são decisões pertinentes, tomadas no temor de Deus e daí por diante. Muito bom. Então tá, vamos lá, vamos voltar então. Para onde a sua igreja local está indo? É a pergunta desse episódio. Parece que contribui para a falta de vitalidade das igrejas. Nem me lembro mais se a gente falou isso lá atrás, mas parece que contribui para essa falta de vitalidade o não saber para onde está indo. Isso. E quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Né? Isso. Tá indo. A igreja está lá, está vivendo, ela tem uma agenda, alguns ministérios, as coisas acontecem, mas ela está girando em torno de si mesma, sem nenhum processo claro. Como mudar? A gente está vendo aqui a compreensão, o diagnóstico, etc., pastor, liderança. Essa liderança reunida, esse pessoal que é responsável para conduzir esse processo, pastor e liderança revitalizadora, a criação dessa rota, por onde ela começa? Quais são os passos que você considera importantes para a construção? Não como um modelinho de receituário de cópia, mas quais são assim, os fundamentos da construção desse estamos indo para cá e a gente vai junto para cá. Estamos juntos? Como se constrói essa rota? Ok. Então eu vou recorrer aqui ao livro de Neemias. Tá. Quando você tem já no capítulo 1 um problema muito sério, né? As muralhas foram derrubadas, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas e aí alguém chega para Neemias e diz o que está acontecendo em Jerusalém. Aí Neemias, ele cala por um tempo, aliás, ele chora, ele lamenta, ele cala e ele ora. Certo. E quando ele tem esse tempo para ele, nesse tempo ele vai dizer que Deus deu a ele uma visão. Em outras palavras, um rumo para onde ir. Deus mostrou a ele onde ele deveria chegar. Então ele tem um entendimento de um futuro e sabe o que fazer no presente para alcançar no futuro. Então ele começa todo um processo de negociação, de organização, de forma que ele volta a Jerusalém e ele vai dizer categoricamente, né, que ele não contou a ninguém sobre a visão que Deus deu a ele da reconstrução. Aí ele volta, ele se engaja as pessoas, ele se envolve, ele reencontra os seus amigos. E neste período, ele começa a andar pela cidade, ver a realidade das muralhas, até que um dia ele chama um grupo e diz: ei, venham comigo e vejam. Vamos, no caso, vamos nós, né? A visão compartilhada. Vamos nós construir, e aí ele compartilha essa visão, e eles começam todo o processo. Então, assim, como que se chega, ou como que se pode pensar na construção dessa visão? Eu gosto muito da conceituação ou da ideia de planejamento estratégico. Tá. Agora, é claro que, embora essa seja uma ferramenta que eu chamaria de essencial, ela nem sempre está à disposição de todos, né? Nem sempre é tão simples. Mas eu creio que pastores e líderes podem partir de alguns princípios básicos. E um deles eu chamaria de pesquisa. Tá. Então, de buscar informações e o maior número de informações de onde você está inserido. Olhar para fora das paredes. O que é a cidade, o que é o bairro, como é a população, o que existe aqui? Nós temos uma escola, nós temos uma universidade, nós temos uma fábrica e a maioria das pessoas trabalha na fábrica tal. Enfim, como é que você consegue roteirizar
o que está ao seu redor. Você pesquisa, Tá. né? Que voltando lá em Atos 16, é o que Paulo faz em Atenas. Certo. Porque ele diz assim, eu estava andando Pela pela cidade. Que é também o que os espias fazem quando eles vão até a terra prometida para ver como é que as coisas estavam. Então você vai olhar o cenário para tentar ter uma visão mais clara do que tem ao seu redor. Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto, amarrado a este primeiro, é buscar uma clareza de como é que as coisas estão do lado de dentro. Ah, tá. Ou seja, como é que está a vida da igreja? Como é que estão os ministérios? Como é que está a percepção dos líderes sobre, por exemplo, o ministério, sobre o culto, a dinâmica do nosso culto? Será que a nossa forma de ensino é melhor? Ou vamos pensar em coisas simples. Será que o horário no qual nós nos reunimos é o melhor? É o melhor horário. Será que ao invés de reunir às 10 horas, nós não deveríamos nos reunir às 10h30? É um exemplo bem simples, mas assim, é olhar para dentro e tentar encontrar como é que as coisas estão. E aí depois que você olha para fora e olha para dentro, e inclusive olha para o perfil da sua igreja, para a realidade da sua igreja, você de repente começa a descobrir alguns possíveis cruzamentos. Essa fala não é minha. Essa fala ou essa proposta vem do John Stott, quando ele fala sobre igreja. E o Stott já falava sobre isso há 30, 40 anos atrás, sobre a necessidade de fazer essa leitura. Então, quando você pega essas duas realidades, fora e dentro, e tenta fazer cruzamentos, de repente, como eu estava dizendo, você vai encontrar alguns pontos de ligação. Então, imagine o seguinte. Imagine que na sua igreja você tenha professores de ensino médio. Você tenha lá alguns professores de ensino médio. Tem lá 3 professores de ensino médio, né? E aí você descobre que ao redor da sua igreja tem 2 escolas de ensino médio. Espera um pouquinho. Será que tem alguma ligação entre isso ou será que é só coincidência? Será que Deus está mostrando que existem algumas pontes do que tem dentro com o que está rolando lá de fora? Certo. Então, será que agora não é a hora de eu começar a enxergar isso e entender para que lado ou onde é que eu vou começar a reconstruir a minha muralha? Certo. Tá fazendo sentido? Sim. Então, assim, eu não começo a reconstruir a muralha aleatoriamente. Porque Neemias não faz isso. E tem que começar de um ponto, né? Então, de onde que eu começo? Tá? Essas 2 avaliações você acha que é o que vai ajudar a encontrar? Em princípio, esse é o começo. É você começar a entender dentro E fora. e fora. Entender o dentro e fora, aí você vai entrar numa outra instância. Vamos lá. Que é a instância do planejamento. Tá. Então, todo o planejamento começa com o objetivo. Onde nós queremos chegar? E, de repente, o objetivo já seja respondido com base nessas pesquisas que você fez. Onde é que nós queremos estar daqui 3 anos? Onde é que nós queremos estar daqui 1 ano? Quem que nós queremos ser daqui 1 ano? Né? E aí, de repente, você diz, nós queremos ser ou nós queremos estar em tal ponto como igreja. Nós queremos estar na condição de, por exemplo, queremos ser uma igreja discipuladora. Hoje nós não somos, mas daqui 2 anos nós queremos ser. Então, para que nós sejamos uma igreja discipuladora, porque nós precisamos mudar aqui o nosso formato, daqui até lá nós temos que fazer A, B, C, D, F, G, H e daí por diante. Tá. Né? Quando você não define isso, você passa a viver um dia de cada vez. E você está quase que refém do acaso. Né? E aí a coisa vai acontecendo e você percebe que de repente passaram-se 2, 3, 5, 10 anos, você não saiu do lugar. Você não sabe para onde você quer ir, você vai ficar no mesmo lugar. Né? Então, na revitalização, é essencial que você tenha essa visão de redor, entorno, realidade interna, traça-se uma visão e aí estabelece-se um processo de planejamento, que curiosamente é exatamente o que você vai encontrar
na história de Neemias, na reconstrução dos muros. Sim. Se a gente pudesse ou puder pensar e comparar a revitalização a um processo de reconstrução, Neemias é uma baita de uma referência bíblica em termos de análises, certo, e comparativos e planejamento. E você diz, até do ponto de vista da sensibilidade ao espírito, né? Porque a primeira reação é choro, lamento, quietude e oração, né? Isso. Ele começa onde todos deveríamos começar, né? É nessa constatação e da necessidade de Deus nesse processo, né? Eu costumo dizer, quando eu leio essa história, porque nesse processo de oração ele pede perdão pelo povo, né? Talvez ele, óbvio, enquanto nação, e a gente sabe disso, né? Israel tem muito essa consciência coletiva, né? De comunidade, né? De povo. Então... Não é uma espiritualidade individualista, né? Não é. Você tem uma realidade de povo mesmo, essa coisa de nação, essa coisa de conjunto, né? Então, por isso é onde eu costumo dizer que você não faz parte da solução enquanto você também não se considera parte do problema, né? Porque ele pede perdão, como se ele tivesse feito tudo aquilo. É óbvio, você está numa mentalidade diferente da nossa, mentalidade de povo mesmo. Ele não se inclui no problema somente, ele realmente, como povo, entende que ele precisa pedir perdão a Deus. Nós pecamos, nós fizemos com que tudo tivesse assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque liderança, pastor e liderança, nesse processo de construção, desse planejamento, dessa visão, a postura é tanto de solução, mas quanto de se entender esse amor por aquela comunidade, por aquele bairro, se entender parte ali daquela situação que está formada, para poder dar os passos necessários, não uma visão de distanciamento, né? Que talvez tenha coisa do que a gente falava aqui no início de plano mágico, né? Olha, não tem nada a ver com vocês aqui. Aí você tira um coelho da cartola e tá tudo resolvido. Cheguei faz 2 anos aqui, infelizmente vocês estão nessa situação. Isso aí. Só que aqui, ó, isso aqui vai solucionar. Então você... É como se eu tenho a solução. Você não faz parte do problema, isso é, você não faz parte da comunidade. Então, nesse planejamento todo aí... E um detalhe, no caso de Neemias... ele chama exatamente a responsabilidade nesse sentido. Sim. Ele fala assim, vejam a situação em que nós estamos. Isso. Ele põe o nós, tanto para construir quanto no problema. Isso, é isso aí. Essa soma mesmo. Para fazer parte da solução, você tem que fazer... Se ver parte do problema ali para ajudar direito, né? Sob um outro ponto de vista, acho que é o Tim Keller que diz isso, né? Não tem como você pregar para uma cidade ou para um bairro se você não amar a cidade, não amar o bairro, não perceber que ali tem gente que Deus quer salvar. Se você tem uma postura nessa compreensão da comunidade e de dentro que faça com que a reação seja quase que muito difícil esse bairro, não é para nós, então aí volta a pergunta, por que Deus colocou aquela igreja ali então? Como é que a gente enfrenta esse grande desafio, né? E aí eu não sei se para você, na tua fala, já está dentro desse processo do objetivo, mas eu queria falar um pouco sobre a missão. Porque assim, tá bom, meu objetivo é esse aqui, me tornar uma igreja discipuladora, para usar o exemplo que você deu. E a gente vai dar esses passos para daqui a 1 ano, 3 anos, chegar lá. Aonde entra a declaração de missão, a clareza de que aquilo que a gente costuma dizer, nós estamos aqui para isso, isso e isso, ou aquilo, enfim, do que eu tenho visto, né, tanto em projetos de revitalização quanto de plantação, geralmente você vai ter no máximo 3, 4 coisas ali, verbos às vezes, que ajudam a dar uma definição de clareza, de propósito. Onde que entra essa construção dessa declaração de missão? Olha, se você estiver pensando no planejamento estratégico, se for o caso, né, isso naturalmente entra de cara, de início, né? Logo após as informações levantadas e tal, quando a liderança senta para conversar para construir, essas definições elas vão entrar de início, né?
no meu entendimento, e eu pelo menos parece que faz muito sentido para mim pensar nisso, né? Que a missão é onde é o que a gente está fazendo hoje. É a missão. Tá. E a visão é onde nós queremos chegar. Entendi. Então, para sair daqui e chegar lá, quais são os rumos? Qual é o caminho? Né? Então, não existe nada que vai aparecendo no meio do caminho, mas tudo já começa, ou já vem à tona de cara. Eu me apaixonei demais por um filme que eu assisti, e eu já assisti 2 vezes, e talvez assista a 3ª e a 4ª, tanto que eu gostei desse filme, que é a história do resgate dos meninos na Tailândia. Tem um filme deste ano chamado, salvo engano, O Resgate dos 13. E agora sai um seriado e tal. Resgate? Também. Resgate dos 13. É mesmo? Que é a história de 2018, lá dos meninos presos na caverna, aquela coisa toda. E é muito legal porque, assim, quando os garotos entram na caverna e eles, sem consciência, ficam presos... E aí descobre-se do lado de fora que eles estão lá e não há como entrar, aparece um cara na história que não é um tailandês, eu não me lembro se ele é americano, se ele é europeu, mas eu acho que ele é europeu, acho que ele é inglês, salvo equívoco, eu não me lembro, que foi o cara, ele é um estudioso de cavernas. Então esse cara ele já tinha entrado e ele já tinha feito o mapa da caverna. O trabalho dele é esse aí, né? Então, quando o problema acontece e o pessoal vai começar a pensar na solução, ele diz, gente, o mapa está aqui. Lá dentro é assim, né? Então, quando você já tem um mapa de cara, você pode até errar nas ações, mas você já sabe para onde você está indo. Tá. E aí eu acho que o conceito é esse, é você ter um mapa do trabalho antes do trabalho começar. O que não significa que você não vai cometer algumas falhas ou talvez deixar de fazer coisas que você deveria fazer. Mas significa que você sabe onde é que você está e você sabe para onde é que você está indo. Vamos voltar em Neemias. Neemias tem um mapa muito claro, né? Ele tem um mapa muito claro do que é Jerusalém, de onde é que ele tem que chegar e de onde que ele começa. Tanto que quando ele sai de onde ele está, ele já leva consigo material para ajudar na reconstrução das portas. Sim. Então ele não começa a pensar na história no meio do caminho. Tudo bem, ele informa os amigos, as pessoas ao redor, lá em Jerusalém, naquele caso. Mas ele já sai de onde ele está com o mapa em mãos. Sim. Então, eu penso que seja exatamente isso. Você diz para as pessoas, olha, o mapa é esse aqui, né? E nós estamos indo para cá, né? E o caminho, a rota que nós temos em mãos hoje é essa daqui. Pode ser que você tenha que mudar a rota em algum momento, é possível. Mas você já tem uma decisão. Para ficar em Neemias, ele vai ter a oposição de Sanbalate. E aí, assim, Isso. Meu objetivo é construir um muro. Eu tenho um objetivo e tem um jeito aqui já está estabelecido. Isso. Muda um pouco ali a rota, ou a estratégia, ou o tempo, porque então agora cada um vai trabalhar uma mão aqui, uma pá, e na outra mão uma arma aqui. Existem adequações. Isso, existem adequações. Ok. É a mesma coisa. Porque, de repente, você tem um projeto lá com a sua igreja, de revitalização ou de visão, de 2 anos, de 3 anos. Hoje, ninguém tem feito mais projeto para 5 anos, é muita coisa. Você tem um projeto de 3 anos ou de 2 anos. No meio do caminho estoura uma pandemia. Exatamente. Isso aconteceu com a gente. Comigo também. Né? Com a gente lá Então, nós também. Começamos um projeto em 2018, desculpa. Rodamos 18, 19, fecharíamos em 20. E pandemia. E aí? Aí fizemos ajuste, organizamos, etc e tal. 2022. Está voltando e vamos reconstruir o nosso planejamento. Sim. A visão, eu creio que não será, isso vai acontecer daqui a alguns dias.
não será lá muito alterada. Tá. Não me parece que isso vai acontecer. Tá. Mas é hora de conversar de novo. Tá É hora de pegar um mapa e dizer, gente, olha, aqui não deu certo. Por quê? Porque teve pandemia, então nós precisamos encontrar uma outra rota para chegar aqui. Ok. E é hora de retomar o processo. Na hora que você tem igrejas revitalizadas ou igrejas em processo de revitalização, com essa compreensão, o que acontece é assim, princípios de fé dentro de uma mesma instituição. No caso que a gente tem conversado aqui, né? Pensando na promessa aqui, né? A gente vai manter, obviamente, os nossos princípios de fé, nossa confissão, só que do ponto de vista do modelo, porque eu também sou daqueles que não acredita que a resposta está no modelo, mas do ponto de vista do modelo, do horário, das ênfases e da forma de cumprir a missão, você começa a ver uma diferenciação. Não é uma diferenciação, acho que a palavra diferença não é melhor, mas você começa a ver essa multiforme sabedoria de Deus expressa nas igrejas. Exatamente. Então, o que eu quero dizer, né? Você continua valorizando a unidade da igreja de um ponto de vista localizado dentro de uma instituição, mas você diminui a uniformidade no sentido em que cada igreja local, a partir dessas realidades internas e externas, ela vai se posicionar, se expressar e viver o evangelho e viver os mesmos princípios da palavra de Deus dentro de uma realidade específica. E isso em nada está ferindo a integridade bíblica, porque já falamos disso em outros episódios. Éfeso é diferente de Colossos, de Filipos, de Atenas, de Bereia. Mas eu acho que é aí que dá a nossa crise. Porque a gente confunde, você usou as duas palavras, a gente confunde unidade com uniformidade. Então você tem 2 filhos. Isso aí. Os 2 filhos recebem o mesmo processo de criação, mas um não é igual ao outro. Ponto. Se você tiver 3, a diferença amplia. Se você tiver 4, mais ainda. Mas isso não fere a unidade. O que acontece é que você não tem uniformidade. Sim. Ainda que sejam gêmeos, ainda que fossem gêmeos, mesmo assim não seriam iguais. Muito legal. Né? Então a gente acha que porque é parte da mesma denominação tem que ser tudo um quadradinho. Não é. E por que não é? Porque existem, e quer queiramos ou não, interferências da cultura, do processo de formação espiritual, enfim, do momento, das realidades, todas essas variáveis que compõem a vida de uma igreja. É simples. Na minha leitura, isso é simples. Ótimo. Muito obrigado. Se é que é simples, né? Se é que é simples. Para algumas pessoas nem sempre é, né? Mas parece que é simples, sim, a gente entender e compreender. Com o exemplo do filho, acho que não há ninguém que seja pai ou mãe que não seja alcançado. Não há 2. Eu tenho 2 lá e são personalidades completamente diferentes. Estão sendo educados, mas eu preciso olhar para eles para ver qual é a ênfase de educação que eu preciso dar. Tem um que eu preciso apertar mais de um lado, o outro é mais do outro. Um é mais fácil aqui, o outro é mais difícil ali. Não, e para ficar mais claro ainda, tem uma família que eu conheci recentemente, assim, um pessoal sensacional. E eles têm 2 meninos gêmeos. E aí eu, olhando para os 2, assim, cara, os 2 nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mesma mãe, tudo aquilo que a gente já sabe. Um é o relacional, o outro é mais recatado. O relacional, ele é mais comunicativo. Certo. Mas o recatado é mais engraçado, né? Até o cabelo é diferente. Tá. Né? Então eu acho que é essa mesma coisa. Mas eles são irmãos. Isso. Né? Filhos do mesmo pai e uma mesma mãe. Vamos nos reduzir ao mesmo pai para ficar mais fácil a metáfora. Somos filhos do mesmo pai, mas com posturas e ações, reações diferentes. Muito legal. Ok, estamos chegando ao final de mais um episódio. A gente vai terminar por aqui e a gente só tem mais uma
há uma milha para caminhar junto. A gente vai conversar um pouco sobre a vitalidade do discipulado, sobre a real necessidade das mudanças. Quero te colocar numa fogueira aqui no próximo episódio. Tem igreja que não é revitalizável? Mas não responde agora não. Vou deixar você pensar uma semana sobre o assunto. Será que se chega à conclusão, essa igreja aqui, não, o ciclo dela tá por aparelho mesmo e é só desligar? Mas não, hoje a gente não vai falar disso, fica para a semana que vem. Algumas perguntas, algumas questões práticas para a gente finalizar essa série sobre igrejas vivas. Por enquanto, muito obrigado. Valeu, obrigado. Prazer a com gente vocês. volta semana que vem. Obrigado a você que está nos acompanhando nessa série. Continue compartilhando os conteúdos da TV Viva Promessa. E a gente volta semana que vem para encerrar a série Igrejas Vivas. Até lá, que Deus te abençoe e uma boa semana.